a gente fez um estudo sobre esse tema, né? Que são os imigrantes digitais. A gente está falando bastante de transformação digital, de uma certa forma, né? A gente vê muita empresa sedenta pela digitalização, mas pouco a gente entende sobre o comportamento digital das pessoas. Todo mundo que era pós-90 são as pessoas nativas, que a gente já ouviu falar e tem acompanhado cada vez mais. E quem nasce antes dos anos 90 somos nós, imigrantes digitais. Eu olho aqui para vocês, julgo aí que a gente é a maioria aqui, né? Mas não só por olhar, né, falar e chamar vocês de velho aqui na frente de todo mundo, mas é mais pelo sentido que hoje, de acordo com o IBGE, a gente é maioria. A gente, aqui no Brasil, somos em 100 milhões de imigrantes digitais economicamente ativos. Vou apresentar pelo menos os 3 principais perfis que a gente chegou dentro desse estudo, né? O nativo digital todo mundo conhece, então eu não vou falar dele, vou focar nos 3 imigrantes, né? O primeiro imigrante que a gente traz aqui é o naturalizado, eu acho que eu me reconheço mais nessa pessoa, é a pessoa que nasceu no mundo sem internet, mas lá no finalzinho já está acompanhando desde o início da internet o surgimento dela, então tem mais facilidade de trabalhar no meio digital, de usar serviços e produtos, enfim, de formas digital. Essa pessoa, por ter participado desses 2 mundos recentes, ela consegue ter mais flexibilidade e também ela tem um poder da tradução. Ela consegue falar para as pessoas, colonizadores e refugiados, ensinar a trabalhar no meio digital. Os colonizadores são um perfil um pouco mais resistente, né? A galera que meio que criou tudo que a gente tem hoje em dia, né? A tecnologia, a internet, uma série de outras coisas. E por ter criado, eles entram dentro de uma zona de conforto, talvez. Então isso faz com que a mudança seja mais dolorida, né? Então eles ficam muito mais ali na deles, vão tentar tudo sozinho, não vão falar para o sobrinho ou quem ajudar a mover ali, a transitar no meio digital. Então é uma galera mais individualizada ali. E os refugiados são pessoas completamente excluídas digitalmente, né? Já viram, já usaram em algum momento, usam poucas coisas, mas muito por conta da não familiaridade com o meio digital e principalmente por ter sofrido algum trauma tecnológico, faz com que essa pessoa se afaste cada vez mais da tecnologia em si, né? O estudo a gente desdobra comportamentos e uma série de outras coisas em cada um desses perfis, né? Só que eu gostaria muito de provocar aqui, até porque a gente vai ter um painel aqui junto com meus colegas ali, que logo mais a gente vai falar um pouco sobre esse assunto e outros também relacionados à tecnologia. Eu acho muito legal deixar algumas perguntas que podem ser tocados aqui, mas pelo menos para vocês levarem para a empresa, para o trabalho de vocês de uma certa forma, né? A primeira é como os seus clientes se comportam digitalmente, né? É muito comum a gente ficar no achismo, né? Na zona de conforto, de não ir de fato conhecer essa pessoa. E quando eu falo cliente, eu não estou falando cliente final só, eu estou falando cliente interno também, porque a gente sabe que na maioria, todo mundo aqui tem um emprego, e todo mundo aqui que tem uma idade de imigrante digital, acaba sim estando ali no meio do assunto e sofrendo bastante com os processos internos. Então a gente conhece de fato como essas pessoas se comportam na nossa empresa, como os meus clientes finais se comportam usando determinado serviço e produto. Então é muito importante ter essa pergunta em mente. Outra pergunta é como educar esses usuários e colaboradores, né? Porque quando a gente fala de transição, a gente automaticamente está conectado com educação, né? É muito importante a gente cada vez mais pensar em quais artifícios digitais que eu vou utilizar de comunicação, de linguagem, enfim, vou educando aos poucos essas pessoas a usarem, porque quanto mais informação a gente tem, isso qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer perfil, ela vai se sentir mais à vontade a usar determinado serviço e produto. Então é muito importante a gente passar a informação de forma adequada, né? A educação conectada a isso. E como manter a diversidade de canais. A gente está falando muito de otimização de canal, só que a gente tem que, na real, pensar um pouco atrás. Cara, por que eu vou otimizar, vou focar tudo no meio digital, sendo que eu tenho um grande espaço, problema aí dentro dos meus clientes, né? Eles não frequentam e não utilizam os mesmos canais. Eu vou, como um banco, começar a tirar todas as agências de forma brusca, cara, isso vai causar uma pane no sistema financeiro, com certeza por conta da exclusão digital que eu vou ter dentro de um movimento brusco como esse, né?
E por último, como a gente desenvolve interfaces e interações mais familiares, né? A gente, sempre quando a gente vê alguma inovação disruptiva e a gente nunca fez alguma coisa daquela forma, aquilo geralmente assusta a gente, né? E quando eu uso gatilhos dentro de um meio digital que são familiares, né, que eu já fiz aquilo só que de uma outra forma, as pessoas se identificam mais com aquilo e conseguem com mais facilidade entender e aprender exatamente o que elas precisam de fato fazer no meio digital, né? Então essas são as 4 principais provocações aí que eu gostaria de deixar. E a principal, eu acho que tecnologia é exponencial e a gente não é, tá, gente? Eu acho que ainda não temos tecnologia para potencializar o cérebro humano. A gente sabe que uma criança hoje vai ser muito mais desenvolvida cognitivamente do que a gente, tenho certeza absoluta disso, mas não tão rápida quanto a tecnologia em si, né? E esse fato faz com que a gente, eu, você, todos, ou a gente é imigrante hoje dentro de um assunto, no caso digital, ou a gente vai ser imigrante em um outro assunto, em uma outra temática no futuro. E vida de imigrante, gente, não é fácil. Você tem que estar constantemente correndo atrás, estudando, perguntando e se informando justamente para aprender a falar a mesma língua das pessoas, né? Ninguém quer ficar numa vida de excluídos, né? E por isso eu fecho com essa pergunta que eu acho que é, sim, a principal, que é como a gente pode fazer uma transição mais fluida para essas pessoas, para a gente, aliás, né? E evitar principalmente a exclusão digital. Queria encerrar com essa última questão e vou chamar os nossos colegas aqui para um bate-papo em cima disso. A gente estava conversando quando você estava apresentando ali, né? A questão da transformação digital e o tanto que a gente tem que tomar cuidado mesmo com o imigrante digital, mas ao mesmo tempo, assim, não causar exclusão, né? E eu acho que tem outro lado também. Eu sou imigrante digital, mas eu acho que a minha cabeça é um pouco de nativo digital e eu me sinto excluído quando eu tenho que entrar numa agência bancária. Então tem o outro lado também, né? O que vocês acham disso? Assim, como avançar e ao mesmo tempo incluir todo mundo que está nessa revolução e que pensa diferente e que tem momentos diferentes também de avanço no digital? A gente está vivendo uma situação super interessante no Telecine, né? Um canal de 25 anos, mais de 25 anos, sucesso, vem se reinventando, vem segmentando dentro dos filmes, né? E agora a gente está numa sociedade onde parte quer consumir digitalmente, parte quer continuar lá no pacote de TV a cabo, né? E a gente convive com isso. E eu acho que o foco, na verdade, não é se eu deveria mudar ou puxar esse cara ou deveria fazer nada disso. Eu acho que o foco é como eu transformo minha organização para que a gente esteja sempre olhando para o cliente. Estou olhando para o cliente, ali eu vou segmentar, vou ver quem quer A, quem quer B, quem quer C. Às vezes eu vou fazer um teste com o cara que é nativo digital para ver se vem, aí não vem, aí volta, né? Mas eu acho que para a gente, para a chave, né, é como que eu mudo a organização para que ela responda a isso, né? Porque aí não tem regra, e não tem regra mesmo, a gente nem sabe o que vai acontecer, né? E aí a gente sai do tem, não tem, das verdades e vira tudo experimentação e mudar de opinião, né? Acho que é um pouco por aí. No caso do Telecine, muita gente pode pensar, por que o Telecine ainda está na TV? Por que não avançou no streaming ainda? Por que ainda fica nessa coisa antiga? E você falou, mudar a chave aqui é falência, né? Não dá para a gente chegar e fazer a coisa de uma hora para outra e achar que todo mundo está acompanhando. Como que vocês encaram isso dentro da empresa? Assim? Que momento vocês avançam no streaming? Que momento vocês pensam, o streaming não vai me matar? Né, porque ele também pode consumir o outro lado. Como que fica esse balanço dentro da empresa? A gente, na verdade, já avançou no streaming, né? Então, hoje você pode consumir no streaming, você pode ir da TV a cabo para o streaming, né? Você pode começar num, terminar no outro. Então, a gente pensa no cliente como um todo. Tem perfis que estão ali, que eles preferem a TV. Tem o perfil que prefere o digital. Eu mesmo, outro dia, cara, liguei a TV, estava passando um Babá Quase Perfeita. Eu falei, gente, comecei na TV, dormi, vi no streaming no dia seguinte. Né? Então, isso também rola nas nossas vidas. Eu acho que é muito menos... É por isso que eu sou contra personas, por exemplo. Que a persona te coloca num lugar fixo que você não vai mudar dali. E a gente é fluido, né? Dependendo do momento, do horário. Então, a gente traz esse olhar, né? E a gente tem à disposição todos esses canais. Então, para a gente é muito mais sobre o usuário e como eu agrego a qualquer momento, aí eu preciso de dados, preciso de inteligência, preciso do digital para ser o enabler disso, mas eu preciso que a organização esteja preparada para responder com agilidade,
né, aos clientes, quem quer que eles sejam, né? Eu acho que um ponto que você trouxe também aí é em relação a isso também, né? Porque, tipo, reforça bastante o lance de não otimizar canal e sem ser diverso, né? Porque se você olhar o comportamento de consumo da gente em qualquer serviço, cara, se eu tiver mais canal, as pessoas gostam de ter acesso. Então elas vão gostar muito de acessar, às vezes, na TV primeiro para depois terminar em outro canal em si, né? E aí, falando um pouco do Leander, o Leander trabalha com mídia out of home, né? Que é uma mídia, como o próprio nome diz, fora de casa, são mídias diferentes e que podem ser utilizadas muito em conjunto com dados, né, Leander? E aí, como conjugar um pouco do que você faz com as mídias mais tradicionais também? A gente fica preocupado com o botão do Enter, fica preocupado com o painel digital que está instalado em tal lugar, se ele vai ter ou não uma grande quantidade de impactos ou se ele vai ter uma cobertura fundamental para que ele permaneça ali. E no final das contas, a gente se esquece da matéria-prima que é o ser humano. Então, essas pessoas que a gente sabe, por uma série de motivos, estão fora dessa revolução que está acontecendo hoje, estão excluídas digitalmente do mundo, que hoje, nossa, você falar, eu estou excluído digitalmente é uma loucura, né? Porque, primeiro que quando a gente olha para as plataformas de conversação, né? Lá quando a gente olha para os primórdios da digitalização, a gente dizia que o teclado era uma forma da gente comunicar com a máquina, que o visor era a forma da máquina se comunicar conosco, que a interação estava ali, mas quando a Apple lançou o smartphone, a principal preocupação do Steve Jobs era como que as pessoas vão conversar, vão se interar com isso de forma que não precise ler, de forma que não precise compreender a máquina, apenas interagir. Então, toda a plataforma foi criada para interação. Ele vai tocar aqui, vai abrir a tela e vai funcionar o áudio. Acabou. Então, era tudo muito simples. A simplicidade disso é que faz com que essas pessoas que estão excluídas digitalmente sejam inseridas, trazer para elas as coisas de uma forma simples. E aí a gente vai trazer mais gente para dentro do mundo digital. Exato. Eu que não sou um nativo. Tuxá, vocês na TCS, vocês têm uma pesquisa legal que é a Business 4.0, né? E vocês trabalham também com muitos clientes que são mais caretas, digamos assim, né? Que são mais conservadores, empresas grandes que às vezes têm problema também com a mudança cultural dentro da empresa para poder trazer todas essas novas tecnologias. Como você encara isso? Como vocês trabalham isso exatamente pensando no imigrante digital para que ele venha no barco também, né? Para que ele entenda o que você está oferecendo e tire proveito disso? Todos os comportamentos é muito importante, mas o mindset do CEO das empresas é muito importante para criar o compartimento. Porque se não é na agenda do CEO falando sobre agilidade, sobre trocar ideias para trazer novas tecnologias e fazer mais inteligência e automação em seu negócio, alguém vai vir. Se você não actuar rápido, alguém vai estar aqui para trocar negócio, como passou de Blockbuster contra Netflix e demais coisas. E como empresa de tecnologia, posso falar da processamento da tecnologia mudou bastante em comparação de 1969, 51 anos atrás. Computador para levar uma pessoa como Paulo 11 para levar a Lua e voltar. E hoje, iPhone 5 ou iPhone 7 é 100 milhões de vezes maior em processamento de tecnologia, em comparação de computador que tinha 50 anos atrás. E falando de iPhone 6 contra iPhone 10X, é 2,5 vezes maior. Então, importante é velocidade, e velocidade não muito curto tempo. Então, se você não muda como empresas, e se você não criar uma cultura de adaptação nas empresas para fazer este tipo de movimento, você vai atrás. E empresas têm que fazer mais sucesso. E falando TCS está ajudando a clientes para fazer agilidade, para criar conceito de imigrantes que você falou, para criar conceito de Location Independent Agile. Eu acho legal uma coisa que você falou, Quero exato, pegar vai o gancho vai direto. aí, esse ponto é importantíssimo, porque tem muito buzzword, né? Aí eu falo, minha empresa tem que ser ágil, eu tenho que usar canais digitais, eu tenho que migrar os nativos digitais, eu tenho que ter e-commerce, e tudo vira uma
né, não é sobre isso, né? É sobre pessoas, é infinitamente mais sobre pessoas e cultura do que o que você vai usar para fazer. A gente tem, assim, uma necessidade muito grande, quando a gente fala lá do comecinho da internet, daquela questão de velocidade, de saber se aquele equipamento ele vai conseguir armazenar a quantidade de dados que eu tenho. A nossa preocupação sempre foi essa, velocidade e armazenamento, velocidade e armazenamento. Aí veio a internet 4.5, é isso que a gente está? Ou 5.0, que é o que eles estão já falando lá fora, não sei. Ah, não, 5G, você está falando. 5G, mas e os espaços estão uau! Você olha e fala, nossa, tem espaço que não acaba mais e a gente sempre tem muito espaço para armazenar as coisas. E hoje a gente já nem precisa mais nem armazenar, porque as coisas acabam ficando na nuvem, né? Mas o mais importante de tudo, o mais importante, isso eu aprendi lá na faculdade, é a interface, gente. Interface tem que ser amigável, muito amigável. E isso não está acontecendo. Eles estão criando, a gente chama lá de labirinto, a interface dos softwares, a gente chama de labirinto, que a gente tem uma entrada e essa entrada vai para uma outra porta, que vai para uma outra porta, e sempre tem uma porta aberta para você ir ou para você voltar, mas esse labirinto é onde você está navegando, né? Um dos pontos que a gente trouxe, inclusive como questionamento, é a familiaridade de interface, né? A gente fez um estudo também recentemente para uma seguradora, que era um público um pouco mais imigrante, com mais dificuldade, com mais barreira, e a gente viu que, cara, como eles estão mais acostumados a pagar conta na internet, hoje eles já estão pagando no celular, estão pegando bastante Uber e estão usando muito WhatsApp, por que eu não uso recursos específicos que sejam familiares justamente para construir esse serviço digital e justamente para não prover a exclusão, né? Para não promover a exclusão de uma certa forma, né? TCS tem mais de 427 mil funcionários globalmente e nós falamos tem nativos, tem antigos e todo tipo de funcionários trabalhando hoje no TCS. Nosso CEO sempre fala, pessoa não é legado, tecnologia é legado. Então eu quero colocar uma recomendação para todos nós aqui. Empresas têm que compartilhar e criar uma plataforma de aprendizagem de novas coisas. Então, como aprender novas tecnologias, em caso de TCS, antes trabalhamos no mainframe e agora estão trabalhando no digital. Então, tem que fazer uma transformação de aprendizagem de funcionários a novas tecnologias. E isso é parte da inclusão digital, onde nós TCS está fazendo para funcionários. Bom, a gente falou bastante de pessoas aqui, a gente falou bastante de user experience, né, de interface, mas a gente não falou tanto de dados, né? Hoje dados estão aí disponíveis cada vez mais para várias pessoas. Como as empresas de vocês utilizam os dados para poder falar da melhor maneira com esse cliente também, já que ele é tão diverso? Acho que a maioria das empresas coleta muito dado, não sabe o que fazer com aquilo, né? Exatamente. Aí começa a falar de novo, Big Data, Machine Learning, AI, ninguém está fazendo Machine Learning, na verdade, calma aí. Você está criando regra e cuspindo um negocinho da regra, né? Mas eu acho assim, e a gente faz parte disso no sentido que a gente coleta muito dado, só que a gente tenta trazer um olhar simplificado e estruturado para os dados. O que eu quero dizer com isso? O jeito que a gente se organiza da porta para dentro é assim, a gente quebrou o telecine em vários mini telecines, para a gente operar igual startup, né? Então a gente tem uma meta que a gente cria conjuntamente, onde a gente quer chegar esse ano, elas são pilares estratégicos com metas macros que fazem sentido para o nosso negócio. Essas metas cascateiam para as equipes, e as equipes são startups independentes, ou equipes também, às vezes são squads, né, que são multifunções, às vezes são equipes e tal. E a vida deles é como eu hackeio ou como eu crio hipóteses, como eu valido para tentar mexer esse ponteiro das minhas metas ali que se encontram com as metas do todo. Então todo mundo tem um contexto total, transparência de onde a gente quer chegar. Para construir isso eu preciso de dados, né? É primordial, porque eu posso falar assim, eu quero crescer minha base, tá, qual é a base hoje, onde eu quero chegar? Não vou ter, né? Então a gente usa o dado, para entender que pilares são importantes para a gente estrategicamente como empresa. A gente está menos preocupado com a meta em si. Óbvio, você tem metas também. O sprintzinho ali é o mais importante no momento, mas né? é o direcionador que importa e o dado te ajuda a criar isso. Que dados vocês usam? Né?
Puta, tudo quanto a gente mede tudo, a gente mede o que está assistindo, a gente tem só do filmes, tem muitos dados, né? Tempo assistido, o cara que não está assistindo tanto, como que eu recomendo uma coisa por aqui, o outro que prefere assistir pela TV, como que eu crio uma grade, uso dados para criar a grade da TV de uma maneira mais eficaz também. Mas eu acho que, acima de tudo, o dado ajuda as equipes a nortearem o trabalho e a criarem hipóteses para aí sim inovar, né? E eu acho que dados é sobre isso. Né, sobre você usar para automatizar coisas, mas para você também usar, para você ter fácil acesso para testar, errar. Tunou esse ponteiro aqui, o outro não, vou testar outra coisa, né? Então acho que é muito mais sobre isso, porque senão vira a galera, não, eu quero saber aquele um usuário que tomou Coca-Cola hoje, depois assistiu um filme de comédia, calma aí, meu, sabe? Então eu acho que vale dar uma aterradinha no assunto também. Leandro, como é que vocês trabalham a questão dos dados ali? Com o surgimento de uma coisa chamada internet, que é um buraco negro, né? Um grande buraco negro da atualidade, ele foi sugando para dentro de si o rádio, a televisão, a revista, os jornais, os livros. Então, tudo que é produção cultural hoje está dentro da internet. E o grande barato da internet é que ela consegue mensurar. Então, no primeiro momento da internet, lá quando a internet falou, opa, eu vou absorver o mercado fonográfico, que foi uma coisa maravilhosa, né? Num dia você tinha as gravadoras produzindo música e artistas, no outro dia não existia mais nada, foi uma devastação, né? Completa, como um todo, de uma produção cultural, uma parte grande do que se produz culturalmente no mundo. E aí, a internet, ela começa a dar isso para as pessoas, no entanto, não mensura. Com o advento do smartphone, eu consigo não só mensurar o advento do smartphone / Facebook. Eu não consigo só mensurar quem está consumindo aquele determinado produto cultural. Eu consigo determinar o tempo, aonde, como, com quem, por quê, e aí eu consigo mensurar comportamentos. Hoje a gente está numa etapa do consumo de mídia, que ele é o momento que a gente tem tanta informação a respeito da pessoa que está sendo impactada por aquela mídia, e a gente não sabe o que fazer. Porque quando a gente vai reagir em relação aos dados que já chegou, o comportamento já mudou. E o Tuxá se oferece, na verdade, a plataforma para que as pessoas trabalhem dados ali, né? Como que você tem visto os clientes utilizando dados? Dados é importante, mas todo mundo fala Big Data, e mais importante é Small Data do Big Data, tá? Porque todo mundo tem um computador, um dispositivo celular 100 milhões mais poderoso de 50 anos atrás, hoje, e todo mundo pega fotos, mas não sei... Você lembra quando você verificou fotos novamente que quando você pegou 3 ou 2 anos atrás. Então, Small Data do Big Data é muito importante e nós estamos ajudando a TCS para diferentes segmentos em Big Data e coisas do Analytics e inteligência artificial. Legal. Bom, nosso tempo está acabando, a gente tem mais 2 minutos. Só queria terminar com um tweet de cada um de vocês aí, com uma dica prática do que o pessoal deve pensar ou levar daqui para a empresa deles quando se trata de transformação digital. Cara, vai entender o comportamento, sabe? Vai entender quem é a pessoa, como ela se comporta digitalmente, porque eu acho que isso abre a nossa mente para entender tudo depois, né? Como a gente tratar e conversar, se comunicar e desenvolver alguma coisa que faça sentido para essa pessoa. Então, acho que a palavra para mim é mais comportamento em si. Legal. Lana. Refletir se dentro da sua equipe, você sabe por que você está ali? Por que a equipe existe? Você sabe que pilares estratégicos são importantes para essa equipe? Então, quais, né? É importante crescer, ou é importante a operação estar redonda? Né? A partir disso, a meta é clara para vocês? Que número que sustenta esse pilar, né? E a partir disso, refletir se os projetos que você está fazendo e o seu papel do dia a dia está conectado com esse direcionador, porque é muito sobre isso, né? Inovar, ter autonomia, né? Ser ágil,
totalmente conectado a contexto de todo mundo da equipe, né? E você saber por que você está ali, por que aquele projeto existe, que meta que você quer tunar para chegar onde você quer chegar, né? Então, faz essa reflexão, vê onde está o buraco negro aí que você não está enxergando, né? É transparência no porquê, é na meta, é no projeto, é no que cada um faz no dia a dia, porque quando você tem todos esses componentes em transparência, todo mundo opera, todo mundo toma melhores decisões, você usa melhor o cérebro, né? Então, E respeita fica aí mais o a espaço do outro reflexão. também, né? Hã? E respeita mais o espaço do outro também, né, dentro da equipe. Também. Inovar é utilizar aquilo para trazer o novo dentro do contexto do que já existe. Não queira criar uma coisa que não caiba aonde já existe outras coisas funcionando. Um exemplo prático disso é, eu cheguei um dia no banco, fui digitar minha senha e o teclado estava totalmente ao contrário. Eu falei, e agora? Não lembro a minha senha. Então, inovar tem que estar dentro de um contexto, gente, porque senão a gente não atende ao pressuposto máximo da inovação, né? Fazer funcionar. Tuxar? Sim, eu posso agregar como abraçar riscos. É muito importante todas as pessoas individual e também das empresas abraçar riscos e criar um business case, fazer MVP, explicar seus supervisores por que dá sentido para fazer este projeto e qual é o retorno de investimento deste projeto. Então, vou falar, agregando o que meus colegas falaram, eu acho que abraçar risco é muito importante como pensamento para deixar. E sou da Índia, se posso agregar uma coisa mais, vou falar no meu idioma hindi. Parivartan वो संसार का नियम है. Eso significa no português, mudança vai acontecer e vai ser constante. E isso estava escrito no Bíblia da Índia 5.000 anos atrás. 5.000 anos atrás, sobre esta palavra. Essa significa mudança vai sempre existir e vai ter constantemente. Você tem que mudar ou você vai ficar mesmo onde você está.